comunitário, o Lenito dos Santos Cordeiro, também agente comunitário, o Cimar, desculpa, Campos da Costa, igualmente agente comunitário, e ainda mais o senhor Eric William Pinto, agente comunitário, Domingos Antunes, também agente comunitário de saúde. Os senhores conselheiros sabem pela pauta e pelo acesso às propostas de voto que encontra-se pautado para 22, está, pela sua natureza, sob a relatoria desta presidência e trago a apreciação no sentido até de homenagear as presenças dos senhores e das senhoras aqui presentes. Integra o sistema eletrônico, então vamos nos valer excepcionalmente trata o processo, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, de pedido de revisão da resolução de consulta 20 de 2008 deste Tribunal de Contas, formulado pelo presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, deputado federal Valdemir Pereira, de Mato Grosso, pela presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Estado, a senhora General Margarete já citada, e pelo médico sanitarista e vereador do Cuiabá, doutor Lúcio Cabral, sob os seguintes fundamentos. A emenda constitucional 51 de 2006 cria nova modalidade de acesso ao serviço público ao exigir processo seletivo público exclusivamente para o ingresso nas carreiras de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, delegando ao legislador ordinário federal a definição do regime jurídico da contratação. A emenda constitucional dispensa de processo seletivo público dos agentes. A data da emenda estavam exercendo atividades próprias de agentes de saúde e endemias e que se submeteram a anterior processo de seleção pública, convalidando qualquer método de disputa pública. A Lei Federal 11.350, também de 2006, veda a contratação temporária desses agentes, salvo se necessária para combater surtos endêmicos e, por fim, que a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, adotada na ADIM 2135-4, não atinge os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, pois esses profissionais possuem regramento próprio, cuja legislação admite os regimes jurídicos distintos. Diante desses argumentos, requerem a revisão da Resolução 20 de 2008 deste Tribunal, com a expedição de nova decisão sobre o assunto, observadas as normas da Emenda Constitucional 51 de 2006 e da Lei Federal 11.350, também de 2006, contendo recomendações aos gestores municipais para que, primeiro, constituam comissão de certificação para atestar a regularidade de eventual processo seletivo público realizado antes da edição da Emenda Constitucional 51. E segundo, promovam a criação de cargos ou empregos públicos para a efetivação e consequente a regularização definitiva dos referidos agentes comunitários junto à administração pública. Com fundamento nos artigos 21, inciso 12 e 237, ambos da Resolução 14 de 2007, regimento interno deste Tribunal de Contas, solicitei à consultoria técnica que reexaminasse a tese disposta na referida Resolução
jurisprudencial e doutrinária. Emitiu o parecer 108/2011, concluindo em tese, em síntese, digo, pela necessidade de revisão da tese apresentada na resolução de consulta 20, sugerindo emenda no sentido de que, primeiro, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias poderão estar vinculados à administração pública por meio dos regimes jurídicos estatutários seletistas. Neste último caso, o regime jurídico seletista, somente se o regime tiver sido instituído antes de 14 de agosto de 2007, data da publicação da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, na ADIM 2135-4. 2. A regularização definitiva e consequente efetivação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias somente é possível se a contratação temporária, independente do regime jurídico, tiver sido precedida de processo seletivo público, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devidamente certificado pela administração pública nos termos da resolução de consulta 48 de 2008 desse tribunal. 3. As contratações temporárias precedidas de processo seletivo simplificado são permitidas, em casos excepcionais, para combater surtos endêmicos nos termos do artigo 16 da Lei 11.350 de 2006. E 4. Os agentes que se encontravam desempenhando suas funções na época em que foi promulgada a emenda constitucional 51 de 2006 são dispensados de novo processo seletivo público, mesmo que com vínculo temporário, mas cuja demissão tenha sido precedida de processo de seleção pública nos termos da Lei 11.350 de 2006. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 7.549 de 2011, exarado pelo ilustre procurador Gustavo Coelho Chames, opina em síntese, primeiro pelo conhecimento do exame de tese da resolução de consulta 20 de 2008 e pela revogação expressa da referida resolução. Segundo, pela aprovação de nova resolução de consulta nos termos sugeridos pela consultoria técnica. E, por fim, pela modulação dos efeitos da nova resolução no que diz respeito à aplicação de sanções para que entre em vigência a partir de 2 de janeiro de 2013. Por fim, a decisão liminar constante da ação direta de inconstitucionalidade 2135-4, de forma geral, veda existente em regime jurídico diferenciado da administração pública, estabelecendo que em futuras normas o administrador público considere válida somente a possibilidade de criação de cargos sob regime estatutário e que os empregos criados até aquele momento devem ser considerados válidos até a decisão de mérito da referida ADIM. Esse é o relatório e com a palavra Sua Excelência Procurador-Geral. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, mantenho o parecer nos termos bem relatados. Em discussão. Na discussão, eu concedo a palavra a Sua Excelência, o deputado federal Rodrigo Pereira, que solicitou não exatamente fazer uma defesa, mas fazer aqui um contexto de toda a legislação pertinente a partir da emenda constitucional 51 e, eventualmente, nos ajudar a esclarecer o tema, eventualmente além do que consta deste relatório. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo prazo de até 15 minutos, deputado. Senhor presidente, conselheiro Walter Albano, procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Alisson Alencar, conselheiros Antônio Joaquim, conselheiro José Carlos Novelli, conselheiro Alencar Soares, conselheiro Valdir Júlio Reis, conselheiro Domingos Neto, auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, auditor substituto de conselheiro Moisés Maciel, auditor substituto de conselheiro Isaías Lopes da Cunha, auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, auditor substituto de saudar aqui os agentes de saúde e os agentes de endemia de São José do Rio Claro, Nova Mutum, Cuiabá, Várzea Grande, que se encontram aqui presentes,
contratação e também, de algum modo, dar uma contribuição, porque vai ser de fundamental importância nós, lá na base, ao dialogar com os prefeitos, a gente conseguir encontrar um consenso de acordo com a Emenda Constitucional 51 e também de acordo com a Lei 11.350. Para nós compreendermos o porquê dessa Emenda Constitucional 51, de resgatar aqueles agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que fizeram seleção pública, é importante esse resgate histórico. Em 1985, lá no Ceará, o governador Tasso Gereissati, do PSDB, hoje, fez a implantação dessa estratégia agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. São aqueles profissionais que visitam os moradores, orientando como se prevenir de doenças, né, orientando os moradores como ter uma dieta adequada para poder ter uma boa saúde. Então, este modelo foi trazido lá de Cuba. E o receio daquela ocasião, em 1985, era exatamente fazer uma contratação, um concurso público, e essa estratégia não dar certo no Brasil, e com isso não teria o que fazer a não ser manter o quadro de pessoal. E aí seria um prejuízo para o erário. Então ele aderiu ao sistema de contratação temporária. Então fez a contratação desses profissionais e implantou essa estratégia. Um ano depois, feito as análises, os levantamentos, os diagnósticos, verificou-se que os índices de mortalidade infantil, os indicadores da saúde tinham melhorado em razão da implantação dessa estratégia, né? Então ele renovou por mais de um ano. Tudo isso fazendo contratação temporária, né, para as pessoas se inscreverem, disputar e vencer o certame, mas para um contrato temporário. Isso espalhou pelo Nordeste diante da importância e do significado que teve essa estratégia no Ceará, né? 10 anos depois, através do ministro José Serra, essa estratégia passou, ministro da Saúde, passou a ser uma estratégia nacional e espalhou pelo Brasil. Mas todos que iam fazer a contratação, faziam a contratação temporária através de um processo seletivo, onde as pessoas disputavam as vagas, né? Nós temos exemplo aqui mesmo em Mato Grosso, de agente comunitário que disputou vaga 20 por 1. 20 pessoas disputando uma vaga por uma contratação temporária pelo prazo de um ano, né? E o Ministério da Saúde foi se aperfeiçoando e chegou à conclusão que era importante manter uma estabilidade no programa e com isso poder investir e não perder o pessoal. Então, foi onde o Maurício Randes, deputado federal de Pernambuco, apresentou um projeto de emenda à Constituição em 2003, que em 2006 foi aprovado a Emenda Constitucional 51, que diz o seguinte: a partir da promulgação, toda a contratação do agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias será realizada através de um processo seletivo público. Então, a partir de 14 de fevereiro de 2006, acabou a contratação temporária. Agora, a contratação é por um processo seletivo público. Nesta mesma emenda constitucional, ficou estabelecido que lei federal, como muito bem relatou o presidente, o conselheiro Walter Albano, lei federal disporá sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde. E esta lei federal trouxe exatamente a possibilidade de ser CLT ou ser estatutário. Aí vai depender, dentro da autonomia legislativa, dentro da autonomia administrativa, diante do Pacto Federativo, o prefeito e a Câmara de Vereadores definir o melhor regime para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Mas veja, 14 de fevereiro de 2006, definiu-se que a contratação, a partir daí, é através de contratação do processo seletivo público, criando um novo regramento. Porque hoje, para qualquer outro profissional que vá disputar uma vaga no serviço público, é concurso público, vigilante, né, motorista, né, qualquer outra função pública, qualquer outro emprego ou também depende do concurso público. Para o agente comunitário, é o processo seletivo de acordo com a natureza e complexidade das atribuições, quer dizer, tem que
focar nesse processo seletivo apenas, então, somente aquelas matérias do dia a dia dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Bom, e para trás, como é que ficam os 300 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias existentes no país? Né? Então, aí veio o parágrafo único da emenda constitucional 51 do artigo 2º, aonde diz que aqueles que se submeteram a um processo seletivo, a uma seleção pública, disputaram a vaga, não há necessidade de fazer o segundo processo seletivo. Né? Basta convalidar, a própria emenda constitucional passou a convalidar esses processos de seleção pública, esse seletivo, essas disputas. Então, o que acontece? Para resolver essa questão, os prefeitos precisam editar um ato normativo, criando a comissão especial de certificação, para levantar, para verificar se realmente aquele agente comunitário que está no quadro se submeteu a um processo seletivo, disputou a vaga ou não. É o que a gente depreende, por exemplo, na Lei 11.350, em razão dela disciplinar, de ser uma lei federal, nós não podemos adentrar no mérito da administração municipal e também da administração estadual, apenas da administração federal. E na Lei 11.350 ela fez um regramento adequado para os agentes de endemia da FUNASA, está lá no artigo 12 em diante. Então, o que nós pretendemos com esse pedido de revisão que propusemos, tanto à frente parlamentar quanto à associação? É exatamente o reexame e a reavaliação desta instrução normativa que já existe hoje e que tem dificultado esse diálogo com os prefeitos. Porque quando conversamos, explicamos, a assessoria jurídica da prefeitura compreende os nossos argumentos, né, as nossas aflições, mas diante da resolução há aí então uma dificuldade de avanço no sentido de tornar, de dar estabilidade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Então, por isso, né, esse diálogo com o Tribunal de Contas, com o presidente, conselheiro Walter Albano, né, exatamente para a gente encontrar essa melhor alternativa. Porque uma orientação desta Corte de Contas aos prefeitos, e a gente percebe o quanto os prefeitos têm maior respeito por esse tribunal, vai facilitar esse diálogo. Então, por isso que a gente está buscando. Agora, eu gostaria de fazer uma sugestão, porque diante do relatório, né, eu observei uma questão interessante. E me parece, e aí o presidente tem toda a liberdade de nos corrigir, me parece que a partir de 14 de fevereiro, quando entrou né, vai continuar sendo contratado através do processo seletista. É isso que a resolução, a nova resolução que se propõe está trazendo. Na hora eu não consegui compreender muito, porque ficou claro para nós que 14 de fevereiro para trás vai se constituir uma comissão especial de certificação, exatamente com o intuito de fazer o aproveitamento, a convalidação daqueles que se submeteram, que disputaram a vaga, não havendo necessidade de disputar pela segunda vez. Agora, a partir de 14 de fevereiro, é que eu não compreendi muito e eu gostaria só desse esclarecimento, que essa é a grande oportunidade que temos de encontrar a melhor alternativa para não gerar, vamos dizer assim, nenhuma dúvida lá na ponta ao dialogar com a assessoria jurídica, com o secretário de saúde e com os prefeitos. Eu só gostaria de se esclarecendo ainda nessa fase da discussão, Excelência. A linha do voto é de considerar que a partir da concessão da liminar pelo Supremo Tribunal Federal, que seja tão somente o regime estatutário. E antes da data de vigência da medida liminar, qualquer dos regimes, desde que tenha cumprido a questão do procedimento de seleção pública. É isso? Ótimo. Não, ótimo. Nessa linha, ela é extremamente interessante para os agentes, porque a gente tem pautado e sugerido aos prefeitos que optem pelo regime estatutário, por conta da seguinte questão: os encargos sociais para o regime CLTista, ele é muito alto para o prefeito. O prefeito paga R$ 750, por exemplo, de salário base ao agente comunitário de saúde, ele tem um custo social de quase R$ 1.500. De qualquer forma, é alternativo até a vigência da medida liminar. E somente um regime
saúde, a angústia dos agentes de combate às endemias, esses profissionais que trabalham de sol a sol, sobem ladeira, descem morro, quando no exercício da função desenvolve doenças da pele, como câncer de pele, doença varizes, tem problema nas vistas, exatamente no exercício da função. Eles saem para cuidar da saúde das pessoas e acabam ficando doentes. Então, este encaminhamento que nós fizemos aqui serve exatamente para essa aproximação com esta Corte de Contas. Outras questões nós vamos trazer a esta casa, que eu tenho certeza vai nos acolher em outras demandas dos agentes comunitários, como por exemplo, o governo federal manda R$ 750 para a contratação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, como incentivo. E nós temos prefeitura que só paga o salário mínimo para o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. Veja, hoje 545, R$200 ele aplica em custeio do programa Saúde da Família. Então é uma outra demanda, mas no momento oportuno, presidente, a gente vai estar trazendo aqui para esta casa que tem nos atendido e nos acolhido nessas angústias. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo o trabalho que esta casa vem fazendo na orientação dos gestores, tanto municipais quanto estadual, no estado de Mato Grosso, zelando pelo gasto público, zelando pela eficiência da máquina, que isso é importante porque atende a nossa sociedade. Hoje a nossa sociedade quer que os resultados, que as políticas públicas sejam políticas de resultado. E esta casa tem primado, tem trabalhado muito arduamente para poder atingir esse tão almejado resultado. Parabéns a esta casa e parabéns a todos vocês. Paulo Pereira, continua em discussão, concedo a palavra ao conselheiro Valdir Teis. Obrigado, senhor presidente.